Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula do dia. Nós vamos lá para a história agora, onde nós estamos vendo sobre as tradições orais, né, que é aquilo que é falado ou cantado. E como nós vimos, estamos vendo nas nossas aulas de história, essas tradições orais, elas são importantes por quê? Porque elas permitem que a cultura dos povos sejam mantidas, né? Que essa cultura seja passada de geração para geração, graças às tradições orais. Então, nós vamos começar hoje em História, página 10, tá bom? Acompanhem a leitura com a tia e peguem o marca-texto, tá? Então, vamos lá. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. Aí aqui, logo abaixo, traz um mapa mostrando aqui o continente africano. E vamos ler aqui o textinho explicativo. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Aí aqui ele traz a legenda e ele traz os grupos linguísticos que existem lá na África, ok? Isso aqui é só para vocês verem que lá no continente tem 4 grupos linguísticos, né? Ou seja, é um continente bem rico mesmo em etnias. Continuando. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Aqui sublinha de marca-texto aí para a tia. Então, essa riqueza cultural, ela pode ser manifestada através de mitos, histórias, danças, músicas, né? Várias artes entram aí para manifestar a cultura de uma etnia. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o quê? É o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Vamos ver o que diz aqui. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Um exemplo. Eu vou contar para vocês uma lenda. Conto com as minhas palavras. Quando você vai recontar essa lenda para outra pessoa, você vai colocar outras palavras. Então, é isso que está falando aqui, que algumas palavras, elas podem ser modificadas e elas são modificadas com o passar do tempo. Aqui, eles estão falando de repetições de versos, como se fossem poemas mesmo, que tem um certo ritmo, para que seja mais fácil de memorizar e da cultura deles serem passadas de geração para geração. Aqui não precisa sublinhar mais nada não, então só aquilo que a tia falou aqui na página 10. Página 11, conectando com. Leia essa trova popular brasileira coletada por Afrânio Peixoto em 1919. A batata quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina quando se deita, bota a mão no coração. Então, ela está aqui neste livro, Trovas Brasileiras, Rio de Janeiro, com esse autor aqui, Afrânio Peixoto. Francisco Alves, de 1919, está na página 139. Aí aqui, vamos comentar algumas questões. Você conhece outras variações dessa trova? Apresente-as para os colegas. Quando a tia leu aqui, você lembrou de alguma trova que você já ouviu? Algum versinho
Tem a da batatinha. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Tem essa que eu conheço. É uma variação, né? Na letra B, o que ele pede? Pede para vocês pesquisarem um outro texto da tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio, por exemplo, e registre-o no caderno. Depois recite-o para os colegas. O que vocês vão fazer? Aqui tem um espaço, tá? Você pode pegar uma trova ou um provérbio. Trova um exemplo é isso aqui, ó, tá? Ou um provérbio, vamos supor, um provérbio brasileiro, que tem assim, famoso. De grão em grão, a galinha enche o papo. É um provérbio. Então, como o provérbio é só uma frasezinha, a tia não vai pedir que você escreva no caderno. Você vai registrar aqui mesmo. Se você encontrar uma trova, às vezes a trova tem 4 versos, aí você pode escrever numa folha e grampear aí, né, nessa página mesmo da apostila, tá? Mas se a sua letra for pequena e a trova também não for grande e couber aqui, tranquilo. Mas se você quiser pesquisar só provérbio, é melhor, porque o provérbio geralmente é só uma frase. E só uma frase cabe aqui, tá bom? Qualquer dúvida dessa questão aqui, chama a tia lá no WhatsApp que ela explica para você. Então vamos continuar aqui a leitura do texto. Algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos há o sankofa, esse pássaro aqui, ó, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, para refletir sobre o presente e construir o futuro. Então aqui, ó, nós temos esses dois símbolos que simbolizam a sabedoria de se aprender com o passado. Esse aqui é o sankofa, né? Quer dizer, esses dois símbolos representam o pássaro sankofa. Legal, né? É bem cheio de detalhes, né? Esse aqui lembra um coração, né? Aqui mostra onde fica Gana, tá vendo? Lá no continente africano, bem aqui na pontinha. E vamos lá para a página 12. Aqui na página 12 tem uma brincadeira que vocês vão fazer aí na casa de vocês. É um jogo da memória, então vocês podem fazer com qualquer pessoa. Vocês vão destacar lá no material de apoio algumas imagens que fazem parte da cultura africana, tá? Aqui fala que há outros símbolos adinkra e o significado de cada um. Então lá vai ter o desenho e o significado. Aí você faz o jogo da memória com qualquer pessoa aí da sua casa, tá bom? Que não tem como a gente fazer com um coleguinha, né? Continuando aqui o texto. Os guardiões da tradição oral africana. Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Nós vimos isso, né? É o pajé ou o xamã, né? Que é a pessoa que geralmente vai contar as histórias para as pessoas mais novas. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots, ok? Vocês vão sublinhar todo esse primeiro parágrafo. É importante, porque ele traz novamente aqui, falando que na cultura indígena do Brasil, o pajé é quem conta as histórias, e na etnia africana, o griot. Aí vamos ver aqui o que são esses griots. Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito, com o objetivo de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade, por meio da fala. Sublinha também esse parágrafo, tá? Os griots até a oralidade. Continuando aqui a leitura.
Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram os responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflitos ou a fazer alianças com outros povos. Ou seja, ele tinha um papel também de conselheiro, né? Antigamente, assim, no povo mais antigo da África. Aí desse parágrafo aqui, vocês vão sublinhar aqui, ó, os griots também até outros povos. Então, além de ter a função de contar as histórias para os mais novos, eles tinham essa função aqui de educar príncipes, de aconselhar e até de fazer alianças lá com outros povos, né, quando o rei estava com algum conflito. Aqui mostra uma musa sentada em um trono, segurando uma moeda de ouro. Né? Foi feita aqui por Abraão Cresques. E aqui nós temos griots tocando djembe e balafon, né, os instrumentos utilizados lá na África. Aqui vamos ver a explicação dessa primeira imagem. Nessa imagem, Mansa Musa, descendente do primeiro imperador do Mali, Sundiata, foi representado sentado em um trono de coroa e cetro, né, que é isso que ele está segurando, segurando uma moeda de ouro, de coroa e cetro, segurando uma moeda de ouro. Então, esse aqui é o cetro, ó, que ele está segurando, e também está segurando uma moeda de ouro. A ilustração foi criada por um cartógrafo espanhol há mais de 600 anos. Então, uma imagem bem antiga, né? Mas bem rica em detalhes também. E aqui, nessa imagem exposta na Biblioteca Nacional da França, Paris, foram registrados 2 griots da etnia mandinga, tocando os instrumentos musicais de djembe e balafon. Então, porque a tia tinha lido aqui na legenda. E para finalizar aqui a leitura desses textos, vamos continuar lendo sobre os griots. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos. São guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Conheça alguns deles. Então, meninos, estão vendo a importância dos griots para a cultura africana? Sublinha daqui até instrumentos musicais. Então, eles são educadores, são poetas, cantores, músicos, são conselheiros, né? São guardiões do ensinamento do povo deles. Então, assim, são riquíssimos, né? Em conhecimento. Aqui alguns instrumentos. Tem o kora, instrumento de cordas, originário de Gâmbia, país da África. Aqui nós temos o djembe, que eles estavam lá tocando na imagem que a gente viu anterior. E o balafon, tipo de xilofone comum em países como o Congo e utilizado em diferentes cerimônias e rituais. Então, esses aqui são alguns exemplos de instrumentos africanos. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também facilitam a memorização desses textos. Ou seja, enquanto os griots estão ali contando, falando, eles vão tocando os instrumentos e vão falando meio que ritmado, como se estivesse cantando, para facilitar a memorização do que eles estão falando. E aqui vamos ver a legenda explicando aqui, ó, essa foto. Na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa. Nessa foto, sentada em uma área elevada, aqui, o Vyasa lê para um grupo que o ouve com atenção. Tá vendo? Olha aqui o tamanho do grupo. E as pessoas que estão aqui vão passar as informações que ele está ali falando para frente, né? Vai passar para outras gerações. Aí aqui a página 14 é a página que vocês vão fazer. Baseado nisso tudo que a gente acabou de ler, de aprender um pouquinho mais sobre a cultura africana e sobre o texto que está aqui na questão 1. Vocês vão ler esse textinho aqui, ok? Deixa a tia ler com vocês. No campo do senhor Amade, os instrumentos tocam para que as espigas caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot com seus músicos para entoar a canção. Keita, filho do imperador,
filho de Sundiata, ceifa e estende o teu braço. Os celeiros há 3 meses estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Ceifai vós todos, filho de Farabá. Depois desse campo, passai a outro, depois outro, e haverá festa em Farabá. Aí aqui a gente tem um vocabulário. Sundiata e Samori são imperadores de Mali, na África. Ceifa é o quê? É ato de ceifar, de cortar uma plantação. Aqui no caso eles estão falando de cortar uma plantação. Farabá é a região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Ao som do balafon, da cora e de tambores, celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Sublinha aqui também que vem mostrar outro papel dos griots. Eles cantam, né, para encorajar os trabalhadores lá na hora da colheita. Aí vocês vão responder as questões com base nesse texto e com base no que nós aprendemos hoje. Que tempo de natureza foi narrado pelo griot? Plantio do trigo, colheita de milho ou plantações de mandioca? Bem fácil aqui, tá? Letra B. Por que o griot estava cantando? Foi o que a tia acabou de falar. Eles cantavam para quê? Para alegrar os trabalhadores durante a colheita. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Vocês também acabaram de sublinhar aqui, ó, o balafon, cora e os tambores. 2. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Aí vocês podem colocar algumas daquelas funções que nós sublinhamos. Vou voltar aqui para vocês, aqui, ó. Educadores, poetas, cantores, músicos e guardiões. Tá? Porque é só uma linha, eu acho que vai caber só até guardiões, tá bom? Na 3, seria comentar em sala. Você conhece alguém que conta histórias? Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo de ela contar essas histórias. Você conhece alguém que conhece histórias como por diversão ou uma forma de trabalho, né? Porque tem os contadores de história que fazem isso como trabalho mesmo. Se você conhecer, legal, ótimo, né? Aqui em casa eu tenho um contador de histórias para a filha dormir. Né? O tio Beca conta história toda noite para a Heloísa dormir. Então, meninos, em história, nós vamos ficar por aqui até a página 14, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre a cultura africana, sobre os griots, beleza? E assim que for terminando a atividade, vai mandando para a tia. E dúvidas, é só me chamar. Beijos!